Muito boa tarde. Uma paixão por Jesus Cristo é o tema proposto para o mês de outubro, mês das missões. O objetivo é despertar a solidariedade e as vocações missionárias, bem como estimular em cada crente a atitude missionária que integra a sua própria identidade cristã. Connosco está o padre Adelino Ascenso, que é o novo superior-geral dos missionários da Boa Nova. Trabalha no Japão, em Osaka, onde desenvolve a sua atividade missionária. Padre Adelino, muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia, neste mês das missões. Perguntava-lhe então como é que é ser missionário num contexto cultural tão diferente como é o Japão. Chegou ali já há uns anos. Como é que foi esta abordagem, este caminhar, fazer caminho numa realidade cultural tão distante e tão distinta? Sim, muito boa tarde, muito obrigado por este gentil convite. Para contextualizar um pouco, eu começarei por dizer que fui para o Japão em 1998. Estive 6 anos no Japão, depois fui para Roma em 2004, onde estive até fevereiro de 2009, regressando ao Japão nessa altura e continuando o meu trabalho no Japão. Como é que é ser missionário no Japão? Eu creio que, fundamentalmente, é caminhar com as pessoas. Bom, isto poderá dizer-se que o caminhar com as pessoas é ser missionário, tanto em África como na América Latina, ou como em qualquer parte do mundo. Só que o Japão é uma cultura completamente diferente, onde os nossos valores são constantemente postos à prova. O missionário no Japão começa por aprender a língua. Isso significa que frequentará a escola de japonês durante, no mínimo, 2 anos, de segunda a sexta, 4 ou 5 horas por dia. Depois destes 2 anos de aprendizagem do japonês, falará algum japonês de forma muito rudimentar e entenderá também de forma muito rudimentar. Depois começará a trabalhar oficialmente em alguma paróquia e então irá comunicando com as pessoas e vai-se apercebendo de que aquilo que pensou que sabia, afinal, está errado. Como é que se conquista o coração de um japonês, a sua sensibilidade, ao fim e ao cabo, perante alguém que, a nível de fisionomia, é diferente, é um estrangeiro que ali está? Como é que se conquista a confiança de um japonês? Como é que se lhe propõe, ao fim e ao cabo, esta boa nova do Evangelho numa cultura tão diferente? Terá que propor-se principalmente através do nosso exemplo dia-a-dia. E depois há outra coisa fundamental, através do silêncio. Do silêncio. Eu dizia há pouco que temos que caminhar com o japonês e temos que caminhar fazendo silêncio. Porque uma vez diziam-me numa paróquia, eu estava um pouco preocupado com as homilias, o meu japonês é muito rudimentar, e houve um fiel que me disse: não te preocupes com o que dizes, preocupa-te com a forma como o dizes. Eu creio que é através da nossa forma de estar que podemos transmitir essa mensagem ao povo japonês. Qual é a percentagem de cristãos, de católicos no Japão? O Japão tem cristãos, portanto a percentagem de cristãos é 1%. A percentagem dos católicos é cerca de 0,3% a 0,4%, o que equivale a 450 mil católicos, mais ou menos. Além destes 450 mil católicos japoneses, há talvez à volta de 400 mil estrangeiros, católicos também. Mas a Igreja japonesa, quando se fala na Igreja japonesa, fala-se principalmente nos católicos japoneses. A Igreja está muito bem organizada, portanto é um número muito escasso, mas a Igreja está muito bem organizada. Há 16 dioceses no país, todos os bispos são japoneses. O clero local é constituído por 800 a 900 sacerdotes. É uma igreja que tem muitas instituições de caridade, hospitais, jardins infantis, escolas, universidades
E, por isso, é uma igreja bastante ativa. Falávamos deste choque cultural, ou melhor, deste desafio cultural, que é chegar a esta realidade do Japão, com a proposta do Evangelho, mas a própria sociedade japonesa, neste momento, uma sociedade em mutação, em que as novas gerações, elas próprias, já não compreendem e são incompreendidas pelas gerações mais velhas. Isto está a acontecer e acaba por ser também um desafio para a presença dos missionários, o trabalhar com as populações mais idosas e o ter uma mensagem que consegue chegar e tocar o coração dos jovens. Sim, é muito difícil. É muito difícil, porque é muito difícil principalmente tocar o coração dos jovens. Eu dei aulas na Universidade Católica de Osaka durante 3 anos. Os alunos eram todos eles, à exceção de 1 ou 2, não católicos. E como é que se poderia chegar ao coração destes jovens, não católicos, mas jovens que procuram alguma coisa? Isto é muito difícil, é um desafio permanente. Na paróquia onde estou neste momento, há muitos jovens, porque é uma paróquia grande, mas a percentagem dos idosos é muitíssimo maior. Eu creio que a nossa mensagem, claro que esta paróquia não é, pode dizer-se que não é exemplar, porque a esmagadora maioria das paróquias japonesas praticamente não tem jovens, ou tem muito poucos jovens. Mas aqui ainda há algum movimento, alguns grupos que aglomeram ali esses jovens e há algumas atividades para esses próprios jovens. Mas eu creio que se pode tocar o coração dos jovens através de atividades não muito ortodoxas. Quando digo atividades não muito ortodoxas, por exemplo, convidar os jovens para pintarem juntos uma tela de 5 ou 6 metros de comprimento. Isso é algo a que eles aderem com muito gosto. Fizemos isso 2 vezes e foi realmente um sucesso. As crianças e os jovens juntam-se e sentem-se comunidade. Temos que estimular muito este género de atividades que não são propriamente da Igreja, mas que têm a ver com aquilo que nós queremos que a Igreja seja. Porém, o mundo ocidental, a sociedade ocidental, a forma de funcionar muito marcada pelo consumismo, isso sim está a tocar grandemente o coração dos jovens japoneses. Sim, sem dúvida. O coração do jovem japonês está profundamente tocado pelo consumismo. E por isso é que, por vezes, existe também esse conflito de gerações, principalmente com aquelas gerações dos seus avós, já não digo tanto os pais, mas os avós que seguem naturalmente aqueles valores que que fazem parte do núcleo da cultura japonesa, mais tradicionais. É um desafio que se coloca à ação do missionário, todas estas realidades. No seu caso particular, Padre Adelino, um outro desafio é o facto de, muito recentemente, ter sido nomeado superior geral dos missionários da Boa Nova. É talvez um desafio tão grande como o de chegar ao Japão, não sei, talvez maior, me dirá, mas é uma etapa também desafiante que se abre agora no seu percurso de vida. Sem dúvida que é um desafio. Claro que qualquer desafio, se é difícil, apresenta algum estímulo e por isso é estimulante. Mas, claro que é um desafio muito grande. Quando fui eleito superior-geral, eu pensei na coerência. Nós não podemos andar constantemente a pregar coerência e quando chega o nosso momento, isso não é comigo. Não há hipótese de se ser coerente recusando sistematicamente. Portanto, eu aceitei e com muito gosto assumirei este desafio,
que é um desafio naturalmente grande. E qual esse desafio materializa-se neste momento na constatação de que, em termos numéricos, os missionários da Boa Nova não são muitos, a faixa etária não é a mais jovem que gostariam que fosse, e isto lança questões, dificuldades, um questionamento, mas é o caminho que têm para percorrer. Portanto, estas são as balizas, mas que vos abrem também este itinerário no qual é preciso fazer caminho. Sim. Dentro destas balizas, dentro deste quadro, desta moldura, nós temos que agir. E temos que agir repensando muito bem os nossos campos de missão, porque nós temos excessivo número de serviços para os membros que somos, para o número de membros que somos. Portanto, temos que pensar muito seriamente no redimensionamento dos nossos campos de missão, dos nossos serviços. Isto é algo que terá que ser pensado com muita calma, com muita serenidade, com muito diálogo e também com muita compreensão. Depois, há outra coisa, outro ponto onde nós temos que colocar força é na formação, porque nós temos que ter consciência de que seremos constituídas por pequeninas células. Essas células têm que ter algum significado e, portanto, nós temos que aprofundar o nosso carisma, não no sentido de longitudinal, mas precisamente no sentido mais profundo do termo. Temos que analisar muito bem até que ponto é que estamos a cumprir com aquilo que é o nosso carisma. Isso é algo que será comum a todos os institutos, imagino. E depois temos que desenvolver entre nós muito fortemente a dimensão da fraternidade. Temos que humanizar-nos muito mais. Porque é através da fraternidade que nós podemos caminhar juntos. Somos pequenas células que pertencemos ao mesmo corpo, mas se não houver essa fraternidade, esse diálogo, essa compreensão mútua, nós não podemos caminhar juntos. E é nesse aspecto também que é necessário lançar alguns raios de força. A pastoral vocacional certamente também será uma das vertentes na qual valerá a pena investir. Não sei, é um dos problemas que se coloca, não é? A falta de vocações, aliás, é transversal a diversos institutos missionários. Sim, esse também é um aspecto importante, porque se não houver vocações, não há missionários consagrados, e então o Instituto acaba por não poder subsistir. Portanto, isso é algo fundamental e é também uma das nossas prioridades. Estamos a apostar também na pastoral vocacional nesse sentido. Uhum. A missão, uma alegria para todos. Este foi um tema que presidiu a 12ª Assembleia Geral que tiveram. Esta tónica da alegria, muito valorizada também pela ação do Papa Francisco, não é? E porque, pela Evangelii Gaudium, é uma pedra de toque neste momento para o ser igreja, já não digo o ser missionário, mas para quem anuncia o Evangelho, para quem o propõe aos outros. É impensável que não seja marcado por uma alegria genuína. Sim. Eu creio que o adjetivo é importante. Uma alegria genuína. Não pode ser uma alegria superficial. Tem que ser essa alegria que deriva precisamente daquela necessidade que nós temos de transmitir aquilo que nos alegra. Se não sentirmos essa alegria, não a podemos transmitir. E nós temos que trabalhar para sentir essa alegria. Porquê é que nós somos missionários? Ou porquê é que nós estamos a transmitir esta mensagem? Com que disposição é que nós transmitimos esta mensagem? Sentimos essa alegria? E precisamente quando não a sentimos, é quando devemos lutar mais para a conquistar. Essa alegria é fundamental, essa alegria genuína. Se não houver essa alegria genuína,
tornamos-nos bastante sisudos, rabugentos e claro que não podemos transmitir esse fogo, essa chama ardente que é necessário transmitir. Para estimular essa chama, aí está precisamente este mês de outubro, o mês das missões. O Papa escreveu uma mensagem. É um mês em que a Igreja aposta precisamente em estimular esta dimensão missionária em cada um dos fiéis. Para vós, missionários, acaba por ser também um desafio extra, não é? Isto de se tornarem mais visíveis aqui nas nossas comunidades, transmitindo esta vertente do que é ser missionário, porque é inerente ao próprio batismo no dia recebido, não é? Sim. Este mês missionário é muito importante. Há diversas atividades. Eu estarei no Japão, porque para a semana regressarei ao Japão, dia 8. Temos no Japão o Dia Internacional do Migrante, que é celebrado no dia 19 de outubro, precisamente no Dia Mundial das Missões, e temos na missa das paróquias onde trabalho, temos uma missa internacional, em que vamos pedir aos estrangeiros, aos não japoneses que participam na missa, para se apresentarem no final. Porque há pessoas de muitas nacionalidades que participam na missa em japonês. Eu creio que o mês de outubro é muito importante e a mensagem que o Papa Francisco escreveu é muito bela, e ele define a Igreja como aquela que nasceu em saída. E esta saída deve ser um tema fundamental do nosso ser missionário. E, se me permite, eu, como estou no Japão, muitas vezes vêm exemplos do Japão, mas se me permite, há um termo em japonês diz-se deao, que significa o verdadeiro encontro. Esse verdadeiro encontro, esse deao, é constituído por 2 caracteres, chamados ideogramas, caracteres chineses. O primeiro significa deru, ou lê-se deru, que significa sair. E o segundo lê-se ao e significa encontrar-se. Ora, isto significa que para o verdadeiro encontro é necessário primeiro sair, para depois se encontrar. E este sair é sair de si próprio, sair do seu egoísmo. Eu creio que isto tem muito a ver com a mensagem que o Papa escreveu para o Dia Mundial das Missões. Se nós não sairmos do nosso egoísmo, não sairmos do nosso mundo pequenino que construímos, nós não estamos aptos a ter esse verdadeiro encontro. E esse verdadeiro encontro é aquele que nos alimenta. Hoje em dia fala-se muito... a atividade missionária da Igreja, e é verdade, começa aqui, começa à porta da nossa residência, não é preciso ir para o Japão para ser missionário. No entanto, este é o mês das missões, que nos leva a pensar de forma muito especial naqueles que um dia, vocacionalmente, optaram por um caminho missionário e viajaram para os antípodas neste trabalho de anúncio do Evangelho. Como é que se conjuga hoje esta coabitação no seio da Igreja, da atividade missionária, que se realiza no nosso prédio, na porta da frente, na nossa rua, neste ambiente urbano que habitamos, ou rural, mas também no outro lado do mundo, no confronto, como falávamos aqui, de culturas tão distintas, tão diferentes. É uma mesma realidade, são 2 facetas de uma mesma realidade. Como é que conjugamos estas 2 dimensões neste Outubro Missionário? Sim, eu creio que são 2 facetas da mesma realidade. Eu voltaria ao termo anterior. Se, tanto aqui em Portugal, como no Japão, ou no Alasca, seja onde for, se nós tivermos esta consciência de que a Igreja, que somos nós, nasceu em saída, nós conseguimos ser missionários tanto aqui como na Austrália, ou seja onde for. Portanto, eu creio que essa consciência é o fundamental. E se essa consciência existir, nós somos missionários onde estivermos.
porque isso está-nos-á no coração. Se isso não existir, podemos ir para o Japão, mas nunca seremos missionários. Podemos até viver no Japão, mas nunca seremos missionários. Portanto, a tentação de vivermos acomodados na nossa própria esfera de conforto, não é? Naquilo com o qual nos identificamos e de alguma forma nos dá alguma segurança, é o grande impeditivo para a atividade missionária. É o grande impeditivo. Eu diria que nós, missionários, somos seres humanos, como é óbvio, e todos nós temos a tendência para construir a nossa casa, montar a nossa tenda no lugar onde nos sentimos bem. E não é segredo nenhum que o lugar onde me sinto bem é no Japão. Eu fui ordenado, fui imediatamente para o Japão. Portanto, o Japão é o mundo onde eu me sinto bem, onde eu construí a minha casa, onde eu montei a minha tenda. Mas montei a minha tenda, mas há de haver um momento em que se sai de casa. Este sair tem que ser a pedra fundamental. E, portanto, todos nós temos a tendência para nos acomodarmos e esse é o grande perigo. E depois há que dar o salto. Quando estamos acomodados e queremos ficar ali, teremos que dar o salto. Porque é dando esse salto que nós amadurecemos e que encontramos novas maravilhas. Mas temos que dar esse salto. Muito bem, Padre Adelino Ascenso, obrigado por ter partilhado connosco esta sabedoria, ao fim e ao cabo, este desafio que é anunciar o Evangelho num território tão distante, culturalmente tão diferente, e também, ao fim e ao cabo, como viver da melhor forma os desafios deste outubro missionário. Muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. A ação missionária da Igreja e a interpelação que representa este mês de outubro, mês missionário, fica também o testemunho de quem um dia assumiu este desafio como vocação para a vida e o ponha hoje em prática num contexto cultural e religioso tão distinto como é o Japão. Ficamos por aqui. Lembro que mais logo, na Antena 1, a Eclésia também se faz rádio. É a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.